Louvamos a Deus por mais esta noite, esta rica oportunidade, privilégio que temos de estarmos na casa do Senhor, para juntos adorarmos e bendizermos ao santo nome de Jesus Cristo. Convido a Santa Igreja para se colocar sobre seus pés. Estaremos orando, iniciando mais um culto de adoração e louvor ao nosso Deus, um culto racional, pedindo também aos nossos irmãos e amigos internautas que enviem e compartilhem este culto para que outras vidas também sejam abençoadas por meio da palavra do Senhor. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, agradecemos a Ti pelo sacrifício do Teu Filho na dura cruz do Calvário. Te louvamos, meu Senhor, porque não merecemos tão posição, ó Deus, que o Senhor nos concede de filhos de novo, ó Senhor. Nos dá da Tua bênção, recebe o culto que a Tua igreja esta noite se reuniu para Te oferecer. Desfaz toda a influência do mal, nos ajuda, ó Senhor, a adorar a Ti em espírito e em verdade. Apresentamos a vida do nosso pastor presidente e todos os pastores e evangelistas que estão ali naquela convenção. Que a Tua boa mão esteja sobre a vida deles e que tudo aconteça para a honra e glória do Teu santo nome. Pedimos a Ti, Senhor, traz os Teus filhos que estão a caminho deste culto em segurança, os que estão presentes, Senhor, que reverentemente adore o Teu nome. Ó Deus, que de fato esse momento, os que já chegaram, se ligue no trono da graça e entenda que Jesus de fato merece a minha e a sua adoração. Fica presente conosco, Senhor, nos dá da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Glória seja dada ao nome santo de Jesus. Quero estar assim agradecendo a vida do nosso pastor presidente. E em nome do nosso presbítero unido, eu quero estar assim saudando a noiva de Cristo com a santa e a gloriosa paz do Senhor. Vamos entoar o hino 88, mas eu quero tão somente dizer para a igreja que foi por causa dele que eu ainda não parei. Alabassuri canta na banaia. É por causa dele que eu continuo. É por causa dele que eu estou vivo. É por causa dele que um dia chuvoso como esse, há 55 anos, de um lugar por nome Valença, um lugar que chama a Travessia do Galeão. Eu só quero somente aguçar a fé de vocês, hein? E ali teve um naufrágio, eu estava naquela embarcação, mas foi por causa dele, aleluia, que eu não morri. Glória seja dado o nome de Jesus. Na cidade de Candeias, um certo dia, a carreta desceu desgovernada e bateu justamente na casa que eu estava e desmoronou tudo, mas por causa dele, glória seja dado o nome de Jesus, é que eu estou aqui. E agora eu lhe pergunto, por que é que você está aqui? Diga, por causa dele, é porque ele morreu na cruz do Calvário, é porque ele ressuscitou o terceiro dia, é por isso que você veio para glorificar o nome de Jesus. É por causa dele que nós estamos aqui, é somente para aguçar a sua fé, e você entender que Ele é Senhor, é promissor, é Ele quem faz, é Ele quem age, é Ele que abre a porta, é Ele quem tira a vida, é Ele quem dá vida, é Ele quem faz acontecer o impossível. Então nesta noite fique ligado no trono da graça. Você que está aí pelo nosso canal IADBJ, saiba que Jesus tem uma palavra para você nesta noite. Mas nós vamos entoar o hino 84 para a glória de Deus. Peço que os irmãos me ajudem em nome de Jesus. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele grande eu sou,
e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme no coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, que eu vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, que eu vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim. Apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, que eu vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai os dons celestiais que vêm da casa do meu Pai. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, que eu vos darei. Aleluia! Sabe por que você não recebeu? Porque você não pediu com fé. No dia que você pedir com fé, Deus dá a você tudo aquilo que você deseja. Posso contar aqui uma experiência aqui? Irmãos, para que vocês tenham ideia, um dia desse, um empresário desse lugar aqui me chamou para orar pelo estabelecimento dele. E o pastor disse que nós deveríamos orar pelos estabelecimentos dos empresários. E eu orei. E vim embora. E passaram uns 3 meses, ele me chamou e disse: você não passou mais aqui, rapaz? Depois que você orou, pede com fé. Olha como está a minha loja. Deus abriu as portas, ele não acredita não. Passaram-se os tempos, ele mandou me chamar novamente. Disse: olhe, observe bem, viu? Observe bem. Eu quero que você ore por uma situação que eu quero, para que Deus resolva a minha situação. E eu cheguei aqui 2 dias no matutino ali naquele lugar ali, ó. Lágrimas também a oração. Eu disse: Senhor, aquele homem me pediu oração, Jesus. Eu não sei do que se trata. Mas Jesus, se for problema de documento, Jesus, resolva. Se for financeiro, Jesus, resolva. Senhor, ele está pedindo, Jesus.
Eu não sei porquê, mas ele está pedindo. E passaram-se uns dias, eu voltando, passando por lá, ele me chamou. Disse, Cílio, ele me chamou de Cílio. Aí eu entrei no estabelecimento, ele disse, olha, Deus fez com que você passasse aqui hoje. Porque esta madrugada, Deus me colocou de joelho e disse a mim, você pediu aquele homem para ele orar. E ele orou e Deus resolveu o seu problema. E você não vai resolver o dele, não? Eu disse, mas resolver o problema como? Ele disse, eu tenho 5.000 blocos para lhe dar. Deus me inquietou esta madrugada. E eu chorei e disse a Deus. Eu disse, mas eu não preciso de bloco não. Eu preciso da laje. Se faça 3 orçamentos e me entrega. Agora. Eu fui lá, fiz 3 orçamentos. Cheguei lá, botei em cima do balcão. Se vire seu pix aí, vá. Não deram nem um glória, irmão. Labassuri canta na banaia. Mas isso acontece com o presbítero? Não, mas acontece com você também. Quem tem a fé de Abraão. O mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração precisa igualmente crer. Esse mês agora a live vai ser batida para a glória de Deus, irmão. Deus é Senhor. Ele permanece no mesmo. Ontem e hoje e será eternamente. Eu culto para a glória de Deus. Eu não me encalo não. Eu sou como aquela mulher que quando tocou em Jesus foi curada. E ele disse, quem me tocou? E os discípulos disseram, a multidão te aperta, Senhor. E o Senhor disse que ele tocou? Tocou porque de mim saiu virtude. Esta noite eu quero que você toque no Senhor. E sairá virtude esta noite. Deus fará maravilhas. Para a glória de Deus eu já agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Jesus, quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar o Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem respostas ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Ele caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando.
é porque Ele está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Ele caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Com muito louvor, 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 cante ao Senhor, com muito louvor. Amém. Deus abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor, louvar a Deus pela vida do presbítero Nildo, e em nome do presbítero Círio está assim saudando todos os obreiros. Quantos estão alegres de estar na casa do Senhor, irmão? Quantos estão alegres? Nós vimos o nosso pastor colocar um áudio no templo central há dias atrás, que ele pontuou algumas coisas, mas uma das coisas foi a alegria do congregar. Foi isso mesmo ou estou enganado? A alegria do congregar. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Nós, como os cristãos, não estamos isentos de passar lutas, problemas, adversidades, sofrimentos, mas a alegria de estar na casa do Senhor você não pode perder. A alegria de estar no templo você não pode perder. Haja o que houver, venha o que vier, não perca a alegria de estar nesta casa chamada casa de oração. Mas eu vou ser breve porque não é uma ministração, é só uma saudação. Não é assim? Mateus, capítulo 2, o versículo 19 e o 20. Está projetado aí. Mateus, capítulo 2, versículo 19 e o versículo 20. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Meus irmãos, esse texto do capítulo 1 de Mateus, a partir do versículo 18, ele tem 4 temáticas: o nascimento de Jesus, a visita dos magos, a fuga para o Egito e o retorno para Nazaré. Mas eu tenho pouco tempo. Estando Maria, desposada de José, achou-se ter concebido do Espírito Santo. José, como era justo, não queria infamar Maria. Ele planejou em secreto deixá-la. Mas o anjo do Senhor, em sonho, apareceu a José e disse: o que nela está gerado é do Espírito Santo.
E o profeta Isaías, ele já tinha profetizado: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Mais adiante, na fuga para o Egito, o profeta Oséias profetizou também: eis que chamei o meu filho do Egito. Então veja que aqui tinha um projeto de Deus, aqui tinha um plano de Deus, mas foi algo para impedir esse projeto de Deus. Mas eu digo nesta noite que é impossível alguém impedir o projeto de Deus. É impossível o projeto de Deus ele ser impedido. Herodes envia os magos para a Judeia, para inquirir, ou seja, investigar tudo sobre Jesus, e depois ele diz: depois vocês voltem e participem para mim. Mas o anjo do Senhor se apresentou aos magos em sonho e disse: epa, não retorne para lá, não retorne para junto de Herodes. E os magos voltaram para a sua terra por outro caminho. E o texto diz que depois José, Deus dá outro sonho a José. Que sonho foi esse? Levanta-te, toma o menino, sua mãe e foge para o Egito. Veja que todas as vezes que Deus fala com José, José obedece. Veja que todas as vezes que Deus em sonho fala com José, José está cooperando com Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. Deus não protegeu José, Maria e seu filho sem a cooperação dele. A proteção exigia a obediência às instruções de Deus. Muitas das vezes Deus permite algumas situações em nossas vidas que são difíceis de compreender, mas trará lições valiosas. E para que os seus propósitos inesperados se cumprem em nossas vidas. O que é inesperado? É no de repente. Inesperado é surpresa. Então o detalhe nesta noite é a obediência. Jesus disse a José: ei, o que nela está gerado do Espírito Santo. O texto diz que José, despertando do sono, fez como o Senhor lhe ordenara e recebeu a Maria. Deus disse para José em sonho: levanta-te, vai para o Egito. De noite mesmo José foi para o Egito. É necessário a nossa cooperação com Deus, assim como José cooperou com Deus. A gente só vamos viver o extraordinário se permanecermos posicionados em obediência. Nós só vamos viver o sobrenatural se permanecermos posicionados em obediência. Nós só vamos viver o milagre se você continuar cooperando com Deus em obediência. Obediência! Obediência a Deus, obediência à palavra, obediência às orientações pastorais. Somente em obediência tu desfrutarás do milagre. Aleluia! Oh, glória a Deus! Sem obediência não tem como o projeto ser concretizado, viu, irmão? Tem que haver uma cooperação com Deus. Eu tenho que cooperar com Deus. É Deus dizendo para mim não, é não. É Deus dizendo para mim sim, é sim. É Deus dizendo para você não vá, não vá. É Deus falando com você em sonho, obedeça. E até hoje ele fala em sonho, viu, irmão? O texto diz que foi divina revelação. E para encerrar, o presbítero Ciro disse que ele gosta de aguçar a fé dos irmãos. Não é assim, presbítero Ciro? Aleluia! E vou falar de forma sábia, viu? Que na EDBJ só tem gente sábio. Se você não for sábio, você pode se esperar no nosso pastor que você vai adquirir sabedoria. Deus ainda fala por divina revelação, viu, irmão? É para quem crê. Porque já foi dito pelo nosso pastor que crente carnal não fica aqui nessa igreja. Glória! Determinado dia em Salvador, minha irmã teve um sonho comigo. E ela me ligou. Eu estava em um determinado bairro com algumas pessoas. Vou falar de forma sábia para você entender. E ela disse para mim: Yuri, Deus me deu uma revelação em sonho esta noite. E ele disse para mim: você vai sair daí amanhã bem cedo. Glória! Vai pegar suas coisas e vai embora, rapaz.
Aleluia! Porque o que está preparado para você, tu já sabe, né? E naquele momento eu cooperei com... Nem era crente, meu irmão. Mas o temor já estava dentro de mim. E bem cedinho, às 5 da manhã, presbítero Nildo, eu peguei minhas coisas e fui-me embora. E só chegou a notícia, olha, aleluia, entraram na casa, precisa falar não, né? Entraram na casa, entraram na casa e coopere com Deus, viu, irmão? Quer ter vitória? Quer viver o extraordinário? Oh, glória a Deus! Quer viver milagre da parte de Deus? Continue posicionado em obediência. Só viverá o extraordinário quem continuar obedecendo a palavra, quem continuar cumprindo os mandamentos, quem continuar ouvindo a voz do nosso pastor e obedecendo. Glória a Deus. Quero saudar o presbítero Nildo, o presbítero Ciro, todos os obreiros e a igreja que Pai Senhor, amém. Vamos louvar ao Senhor nesta noite. Aleluia. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito, até tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que você chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui para te dizer: lembra quando estava por um fio para desistir, e quando faltou isso aqui para você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão para não cair. Você não veio até aqui para desistir, então não tem por que chorar. Volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Aleluia. Glória a Jesus. O Senhor, Ele está neste lugar, nesta noite. Aleluia. Escuta. Aleluia. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui para te dizer. Você lembra? Aleluia! Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair.
Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar. Volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão. Ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria. Era a mão. Era e sempre vai ser a mão de Deus em tua vida. Aleluia! Não importa o que você está passando nesta noite, mas o Senhor, Ele manda te dizer que é a mão de Deus que te segura, é a mão de Deus que te sustenta. Aleluia! Ser sempre assim. Aleluia! Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar. Ele diz: volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Aleluia. Era a mão de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Amém. Glória a Jesus. Quero cumprimentar o presbítero Nildo, o presbítero Ciro e a igreja com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos, por esta noite que nos deu vitória, o Senhor, para nós chegarmos até aqui. O Senhor tem preparado coisas maravilhosas para nós neste lugar. Neste momento eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, aonde Ele nos concedeu para contar uma bênção da qual o Senhor Ele nos tem nos dado. E nesta noite eu venho com o tema: meus sonhos vai ser realizados. Nós sabemos que no livro de Gênesis capítulo 39, temos nosso irmão José, que foi um jovem aos 17 anos. Ele sonhou e um dia Deus cumpriu com aquilo que ele teve, aquele sonho. E naquele momento que ele contou seu sonho a seus irmãos e a seu pai, eles olharam para José e disse: será que nós um dia vai se curvar diante de você? Meus queridos e amados irmãos, o que eu quero dizer nesta noite, dentro dessa reflexão, que o nosso sonho, presbítero Ciro, é um sonho profético. Sonho de crente não é um sonho, simplesmente um sonho porque você dormiu, sonhou, não. Sonho de crente é sonho profético. E um dia a lua, as estrelas, aleluia, se curvaram diante de José. E um dia Deus, Ele fez o sonho de José virar realidade. Eu quero contar diante desse sonho que um dia eu almejei, trabalhando na empresa natural, empresa de limpeza pública, de um dia ser um líder de equipe. E Deus, Ele concedeu por este dia um sonho que eu tinha, por esse dia Ele realizou sobre a minha vida. A oração do crente, ela tem tanto poder que Deus ouve em pouco tempo. Fui pregar ali no ciclo de oração no São Bento, dia
15, uma semana depois que as irmãs, eu dobrei meu joelho, que as irmãs orou por mim e pôs a mão na minha cabeça e profetizou que meu sonho ia ser realizado. Eu recebi a ligação e disse: Edmilson, vá na empresa que lá tem uma bênção para você. Cheguei lá, irmão, hoje eu faço parte do grupo de fiscais, lidero 40 homens, aleluia, para a glória de Deus. Não desista do teu sonho, Deus vai realizar aquilo que tem preparado para você. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Felizes estamos com Jesus por estarmos na sua casa nesta noite. O nosso irmão Yuri estava ali pregando, né? Eu estava observando. Eu fui cantar na igreja de Gileade, no ciclo de oração, na terça-feira, e o irmão João Batista pregou lá, e ele disse a mesma coisa que o irmão Yuri falou, né? Tudo vem da nossa obediência. Aqueles que são obedientes a Deus têm vitória, têm bênção, têm prosperidade. Às vezes a gente não consegue porque a gente termina fazendo algo que Deus não se agrada, né? Mas a obediência, aqueles que são obedientes a Deus, irmão, só tem vitória. Quer ser vitorioso, quer ter bênção na sua vida, seja obediente. É só isso que o Senhor exige de nós, né? O Senhor pede para nós. Então, o louvor queria toar também falar sobre a obediência, que possamos nesta noite sermos, né, obedientes a Deus, mesmo quando ninguém está nos vendo. Ser fiel a Deus é quando nós estamos em algum lugar que ninguém está nos vendo, mas Deus está nos vendo. A obediência não é só na igreja, não é só na sua casa, em qualquer lugar, pois o Senhor tem olhos como chama de fogo. Então, quem souber, nos ajuda, em nome de Jesus. Bate, 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 coração. Bate e não para de bater. Bate, 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 coração. Porque eu preciso tanto de você. Bate, coração companheiro. Ainda não é hora de parar. Veja que a estrada é muito longa. Juntos temos muitas almas para ganhar. Veja que a estrada é muito longa. Juntos temos muitas almas para ganhar. Coração amigo, você precisa se reanimar. Se não chegou a hora de parar, desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Oh, aleluia. Às vezes achamos que só nós temos luta, né, irmão? Tem pessoas com luta maior que a nossa, com doenças maiores que a nossa. Aleluia, mas servindo a Deus com alegria. Espero um dia chegar no céu. Aqui é tudo passageiro, aleluias. Escute, coração companheiro. Oh, meu Cristo veio visitar você. Abre bem a porta nessa hora e deixa o Senhor te socorrer. A presença desse mal para Deus é nada. Deixa a morte de ti mesmo repreender. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que Deus te mandar fazer. A vitória vem da nossa obediência.
faça de tudo que Ele te mandar fazer. Coração amigo, você precisa se reanimar, senão chegou a hora de parar. Desperta que Deus quer falar contigo. Aleluias. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Sem você. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Sou grato a Deus por esta oportunidade, esse privilégio de estar na casa do Senhor. Quero louvar a Deus por a vida do nosso pastor, presidente, pastor Edivaldo Filho, o nosso evangelista David, o vice dessa congregação, presbítero Ciro, presbítero Hildo. Me sinto honrado e privilegiado de estar na casa do Senhor. Quero deixar para a nossa meditação os versículos da palavra do Senhor que se encontram no livro de Salmos, Salmo 61, que diz assim, o título, a epígrafe do texto fala: Davi confia em Deus. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido meu refúgio. É uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Deste-me herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Preparei misericórdia e verdade que o preservem. Assim, cantarei salmos ao teu nome, perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Se coloque sobre seus pés. Agora é hora da gente falar com Deus. Entrar no Santo dos Santos. Agora é hora da gente colocar em prática tudo quanto nós ouvimos esta noite. É preciso obedecer, é preciso confiar, e orar é crer que irá ser galardoado pelo Senhor. Olhando para nós, nada temos para dar aos amados irmãos, mas se a gente endereçar a nossa confiança no Senhor, Ele é o Deus de perto, é o Deus de longe, é o Deus do impossível, é o Deus que abre porta aonde não há porta. Mas isso acontece na vida de quem? Na vida de quem crê. Grupo de intercessão, clamando ao Senhor e aproveitando, apresentando o nosso amado pastor e todo o ministério. Glória a Deus, aleluia. Cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Ó soberano Deus, ó Espírito Santo. Ah, Senhor, aqui nós estamos, ó Pai. Ah, Senhor, necessitado do Senhor. É o Senhor que sabe, ó Pai, a resposta que a tua igreja precisa. É o Senhor que sabe, Senhor, cada filho teu que está precisando neste momento. É o Senhor, ó Pai, que sabe onde está a dor. É o Senhor que sabe onde está a dificuldade. Arabacala saramanda comanai. Ai arabacinda comanai. Ah, Jesus, agora entra agora em ação. Entra agora em ação na vida do teu povo. Entra agora em ação na vida da tua igreja. Arabacalaba sarabacarta.
que você está pedindo. Recebe do Senhor a cura que você precisa nesta noite. Recebe agora do Senhor a libertação para a sua família, a libertação para a sua casa, a libertação da sua família nesta noite. Arabacida cantarai. Age, ó Pai, na causa deste teu filho. Age na causa do teu filho. Age na causa da tua serva agora. Ó Deus eterno, ó Senhor, vai lá na vida daquele teu filho. Vai lá na casa do teu filho. Vai lá, Senhor, que está enfermo. Ah, Jesus, ele se encontra enfermo. Ele não pode, ele não chegou hoje aqui. Ele não chegou porque não pode. Vai lá e toca, cura dessa enfermidade a qual está enfrentando. Arrebiacei, arrebiadecomanai. Recebe aí de Deus. Recebe o que o Senhor preparou para a sua noiva esta noite. Recebe aí aqueles que estão em casa. Receba a bênção, receba a bênção, receba a cura, receba o milagre. Ai, Espírito Santo, levanta a tua igreja, levanta com ânimo, levanta os adolescentes, dá responsabilidade aos adolescentes em te buscar, em te servir. Arabaceia deca. Levanta adolescente para pregar, para fazer a tua obra. Deus eterno, ó Senhor, nós apresentamos a tua igreja, apresenta, ó Senhor, o pastor e ministério. Toma nas tuas mãos, dá direção, dá graça, dá livramento, guarda, protege, Jesus, porque a proteção está com o Senhor. Oh, e arabacei, arabacanta, arabacacai, acharabacei, ainda cabacacei. Oh, Deus eterno, abençoa a tua igreja, Pai, abençoa o teu povo. Ah, Jesus, em nome de Jesus, aleluia, Glória a Deus. Bendito para sempre seja o santo nome do Senhor. Colocou nas mãos do Senhor, deixe nas mãos dele. Oh, a nossa parte agora é confiar. Oh, entrega o teu caminho, entrega as tuas decisões, entrega as tuas dificuldades, entrega as tuas forças ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Esta noite eu quero me dirigir aos nossos amados amigos que nos dá a alegria da sua presença. Tem alguém não evangélico no nosso meio? Faça o sinal com uma das suas mãos para a gente conhecer. Glória a Deus. Hoje, o que nos parece que todos são crentes, né? Então, vamos para o momento da comunhão. 1 minuto, momento da comunhão. Fico feliz em vir em tua casa, erguei minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguei minhas mãos e adorar. Erguei minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa. Erguei minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor pra sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguei minha voz e cantar.
voltando para os seus lugares. Glória a Deus. Esse momento da comunhão é um momento especial, é um momento onde você quebra as suas barreiras, né? Vai de encontro àquele amado irmão, dá aquele abraço, diz a ele o quanto ele é importante, a presença dele aqui juntamente conosco. Podeis sentar. Nesse momento vamos ouvir o momento do ofertório. Pela obra de Deus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 29, versículo 3, diz a Bíblia: E ainda, porque amo o templo de Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou ao o templo do meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário. Observe que Davi teve um sonho de construir o templo. Mas ele não ficou só no sonho, e não só de boca, de palavras. Mesmo sendo contrariado por Deus, que ele não seria quem construiria, a Bíblia Sagrada diz que ele não só comprou o terreno, mas ele buscou ofertas e deu do seu próprio bolso a maior parte da oferta, e o texto diz, daquilo que eu tenho. E ele conclama ao povo, assim como Moisés conclamou na construção do tabernáculo. É impressionante você perceber pessoas que não têm o conhecimento ou finge que não entende como funciona. Como é que você quer que a igreja cresça em construção, adquirir patrimônio e avanço se você não contribui? Se você não contribui, aonde está a tua demonstração de amor? Muitos podem contribuir com pouquíssimo, como aquela mulher que leva ao gasofilácio tudo que ela tinha. Outros podem contribuir como Davi, que deu muito, porque Deus tinha dado a ele muito. E você prestou atenção no texto? Porque eu amo o templo de Deus. Muitas pessoas vivem a vida inteira como faladores, conversadores e atrapalhadores. Pessoas que dizem, eu amo a obra de Deus e fecham a mão para a obra de Deus. Preferem murmurar, criticar, zombar e até insinuar, seguindo o caminho da rebelião. Aproveite e observe o exemplo de Davi. O amor lhe move a contribuir para aquilo que você está no coração. A Bíblia diz, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Quem ama a IADBJ, sabendo da seriedade que é este trabalho, não só contribui, mas contribui conforme Davi, sacrificialmente. Mesmo porque tudo aqui passa, mas tudo que eu faço para a obra de Deus me segue na eternidade. A IADBJ não só é uma igreja espiritual, mas é uma igreja que também avança no aspecto financeiro, no aspecto social e material. Porque se não fossem contribuições, não temos como avançar. Agora temos o grande desafio do grande templo. Posso contar com você? Deus abençoe e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Deixa eu orar por você. Querido Deus, eu ministro que o Senhor abra todas as portas para que aqueles que amam a tua obra tenham, não só para contribuir, mas contribuir com abundância. Eu repreendo a murmuração, a incredulidade e os faladores. E ministro a bênção do Senhor sobre a vida de cada um que tem investido na tua obra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba a bênção de Deus.
Glória a Deus. Meus queridos irmãos, justificando a ausência do nosso pastor presidente, pastor Edivaldo Filho, do co-pastor evangelista David, o evangelista Carlos Rodrigo e o pastor Samuel, pois é sabido dos irmãos que eles se encontram na convenção em Salvador. E aprove a Deus nos dar a oportunidade de hoje ministrarmos a palavra do Senhor. E o texto que Deus colocou em nosso coração está em Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 10 a 13. Glória a Deus. Aleluia. Como a gente não fez a leitura oficial, convido a amada igreja para se colocar sobre seus pés, em reverência à poderosa palavra do Senhor. Uma rápida reflexão, para que possamos sair do templo alimentado. O texto sagrado diz: e ensinava no sábado uma das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E a igreja diz: bondoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela prática da leitura da tua palavra, nos inspira, nos direciona, nos dá a revelação da mesma. Fala comigo, fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Queridos, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos narra inúmeros episódios, assim como o bom mestre tinha por costume falar por meio de parábolas, mas o Evangelho ele é rico de fatos e acontecimentos verídicos que nos serve de lições para que apliquemos a nossa vida. E dentre tantos exemplos, textos e passagens, esta noite o Senhor colocou em meu coração a história dessa mulher, que se fôssemos falar acerca da sua biografia, nós teríamos muita dificuldade, pois o texto até conta a sua história, mas biograficamente o texto não diz o nome dessa mulher. O texto não diz de que família ela fazia parte. O texto não fala se ela era casada. Não, nós não temos biograficamente nenhum versículo que nos dê clareza biográfica da vida dessa mulher. A única coisa que nos assegura é que Jesus diz que ela é filha de Abraão. E isso nos ajuda a pensar algumas coisas que Deus
propôs em meu coração. O que o texto nos traz acerca dessa mulher é que ela tinha no corpo dela um espírito de enfermidade. E ela sofria com esse mal há 18 anos. A Bíblia diz que ela andava encurvada ou curvada. O texto sagrado nos mostra bem claro que ela não podia, em hipótese alguma, se endireitar. Quando a gente olha para o texto e faz perguntas para ele, a gente observa que ela lutava para endireitar-se, mas de maneira nenhuma ela conseguia se endireitar. O que se percebe é que ela estava no lugar certo, no dia certo, na hora certa, esperando pelo Deus certo. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. O que é certo é que ela não nasceu com isto. O que é certo é que em algum tempo da vida, que o texto não nos diz com quantos anos iniciou esse espírito maligno no corpo dela, o texto só nos mostra que ela tinha 18 anos sofrendo com aquele mal. Imagine, ela vinha em culto, mas o mal continuava sobre ela. Naquela época já existia médico, mas não com o amparato tecnológico como nós temos hoje na modernidade. Mas já existia médico. E não tem como descobrir ou curar enfermidade acometida espiritualmente. O certo é que ela estava vivendo, buscando a um Deus poderoso, santo, justo, que fazia milagre, que manifestava o seu poder. Havia no texto de João o tanque de Betesda, havia uma crença no Senhor, havia uma busca por Ele e os seus favores. Mas essa mulher, a gente percebe que a vida dela em si, 18 anos, nada estava mudando. O texto nos diz que ela tinha um espírito de enfermidade. Mas o mesmo texto diz que Jesus estava na sinagoga ensinando. Como Lucas está aqui contando o episódio, ele inicia o texto dizendo: e ensinava no sábado numa das sinagogas. Depois ele começa a dizer a respeito da vida sofrida daquela mulher. A Bíblia não diz qual era o tema da mensagem de Jesus. Que mensagem Jesus estava pregando. Mas o certo é que Jesus não transmitiu naquela tarde ou noite ou dia, não me recorda o texto aqui que horário era a reunião, mas o certo é que Jesus não prega mensagem sem endereço. Jesus nunca abriu a sua boca para que uma palavra caísse por terra. E neste episódio aqui, eu creio que Jesus ensinando a palavra de Deus, ela tem o poder de confrontar a nós, os nossos comportamentos, o nosso estilo de vida. A palavra do Senhor, ela tem o poder de nos revelar a verdade. E é tanto que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas presbítero Nildo, ela tinha 18 anos,
ouvindo a verdade, pregando a verdade, e ela ouvindo, participando do culto, e não recebia o milagre, é porque nesse dia eu creio que o assunto pregado por Jesus falava sobre a matéria demonologia, que na teologia é o estudo acerca dos demônios e a ação dele contra a vida do homem. E por certo, o grande mestre que estava pregando, a Bíblia diz que ele viu a mulher. Jesus estava ensinando, e o ensinamento da palavra serve para desembaraçar o nosso entendimento. O ensinamento da palavra serve para gerar em nós, humanos, mortais, imperfeitos, pecador, fé. Por quê? Porque a própria palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu creio que na ministração de Jesus, ele estava mostrando a diferença entre possessão e opressão. E dentro do diagnóstico dessa mulher, ela não estava possessa. Por quê? Porque ela tinha consciência. Tanto ela tinha consciência que ela saiu de casa, ela foi para a igreja, ela foi buscar a face do Senhor. E se ela tivesse possessa, o nosso adversário espiritual, que veio matar, roubar e destruir, ele rouba a consciência. Assim sendo, o que eu gostaria que os amados irmãos pensassem, e eu não vou entrar no mérito de querer dizer o que a Bíblia não fala, o porquê foi permitido, o porquê 18 anos ele estava no corpo de uma filha de Abraão. Eu não vou entrar no mérito de explicar o que a Bíblia não me dá autorização para explicar. Mas o certo é, ela estava há 18 anos curvada por um espírito maligno. E Jesus estava ensinando. Queridos irmãos, não é poucas vidas que o nosso adversário espiritual, ele consegue curvar, ele consegue desviar muitos. Eu me lembro bem que uma certa feita, quando lá no interior nos encontrávamos, e nós fomos com o pastor Leciano ministrar a Santa Ceia no Carro Quebrado, na congregação, num bairro que chamava Carro Quebrado. E ao final da ministração da Santa Ceia, ele foi avisado que iria apresentar uma criança ao Senhor. E quando a jovem de 15 anos levantou para apresentar a criança, ela tinha 15 anos, ele olhou, ele disse, quer ver uma coisa? A sua mãe é crente? Ela está aqui no culto? Quando a mãe levantou, as duas eram jovens. Aí ele perguntou à mãe dela, com quantos anos a senhora teve a sua filha? Com 15. A Bíblia Sagrada diz que a maldade dos pais é visitada nos filhos até a 3ª e 4ª geração. É bem verdade que você só recebe visita se você quiser. Mas a maldade dos pais, ele vem sim visitar o filho. E na vida daquela moça, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a mãe dela quando engravidou. O que nós queremos dizer com isso? Nós estamos em uma campanha de avivamento.
nós estamos buscando a face do Senhor. Nós estamos acreditando, porque Ele é um Deus vivo, poderoso na batalha. E nós não podemos, em hipótese alguma, servir a um Deus que vê e sabe de todas as coisas. Em nosso meio, uma pessoa que entregou a vida dele, confia nele, e o diabo ainda tem acesso e liberdade para lhe oprimir. A igreja está buscando ao Senhor, justamente para que a força do mal não tenha poder nem acesso às nossas vidas. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quem é a igreja do Senhor aqui? Aonde está a igreja do Senhor? Mas aqui a gente percebe que nesse texto você não sente nenhum incômodo, porque o dom do discernimento espiritual aqui nesta sinagoga estava sendo negligenciado. Foi dito aqui que Deus ainda fala em sonho, que Deus ainda revela, mas a gente sabe que Deus precisa de um homem, de uma mulher, para manifestar o seu poder no meio do seu povo. E nós precisamos ser esses candidatos a ser instrumento de Deus. Para quê? Para num episódio desse, Deus usar eu ou você. Mas o mal, ele não pode prevalecer no meio do povo de Deus. Os olhos dele é como chama de fogo. Nós estamos na sua presença, acreditamos no seu poder, somos pentecostais, acreditamos nos dons espirituais, mas o que é que acontece? Qual é a influência que tem prevalecido? E a Bíblia diz que Jesus chama essa mulher à frente, libera a palavra de libertação. Seja livre da tua enfermidade. E o texto sagrado diz que ele impõe as mãos, e logo ela é livre do seu mal e glorificava a Deus. É como um passarinho que, embora você coloque milho ou pista, água e ainda aquele cante, se nós tivéssemos a interpretação do cântico de um passarinho preso, seria um canto triste, um canto angustiado, um canto preso. Mas quando você solta ele da gaiola, é um canto de liberdade, é um canto de alegria, é um canto de salvação. A mesma coisa aconteceu na vida dessa mulher. Depois que Jesus liberou a palavra de libertação e impôs a mão, a Bíblia diz que ela glorificou a Deus. Talvez você já tenha alguns anos pedindo a Deus para libertar o seu marido que ainda está na cachaça, nas drogas. Talvez você já aceitou Jesus, mas ainda não está 100% liberto do alcoolismo. Talvez você, até quando passa na porta do bar ou assiste um comercial que você vê uma cerveja, a sua boca ainda enche de água. Não desista. Você precisa, tanto com nós, do grito de liberdade. Nós não podemos viver preso como esta mulher. Não somos religiosos, somos crentes na pessoa
bendita de Jesus. E aqui nós observamos que na prática do nosso culto, nós também impomos as mãos sobre os enfermos, nós ungimos com o óleo da unção. Por quê? Porque a palavra de Deus nos orienta, mas quem liberta é Jesus, quem cura é Jesus. Essa noite, se você tem uma dor, se você percebe que sua vida emocional é um ciclo maligno, igual da sua família, de algum parente, se você se encontra há anos buscando uma vitória, uma libertação, e ainda se encontra preso em alguma situação, saiba que os olhos do Senhor estão sobre você. Saiba que a mão dele está estendida para te libertar, para me libertar, para te dar vitória, para me dar vitória. O desejo do Senhor é que sejamos livres, livres para a glória do seu nome. Foi por isso que ele deu o seu filho para morrer por mim e por você. Fiquemos de pé. Glória a Deus. No culto às quinta-feira, sobre a direção do evangelista Carlos, ele chama os irmãos na frente para orarmos, para ungirmos. E o texto diz que essa mulher tentou, mas de maneira nenhuma endireitou-se. A minha intenção não é a exposição, é tanto que eu não vou pedir ninguém para vir à frente. Mas talvez você essa noite já sabe quantos anos você tem pedindo uma libertação, uma cura, e não tem alcançado. Presbítero Nildo, o Senhor vai orar e Jesus vai curar? Não, quem cura é Jesus. Nós vamos ministrar cura sobre a vida dos irmãos, baseado na palavra do Senhor. Mas quem faz o milagre é Jesus. Quem opera o milagre é Jesus. Coloque uma das suas mãos no local da enfermidade. Mas não ore confiando na minha oração. Ore, o véu do templo já foi rasgado. Você tem acesso. Fale com ele. Sensibilize o Senhor ao seu favor esta noite. E estaremos orando para que Deus liberte em completo a sua e a minha vida. Amado Deus e eterno Pai, agradecidos somos, Senhor, porque ministramos a Tua palavra. Não enfeitamos-as, porque ela não necessita de jeito humano para que o milagre aconteça. Não é pelo grito do pregador, nem pela insistência de argumento humano que o milagre vai acontecer. Não. É confiando no poder que há na Tua palavra. E assim como o Senhor estava ensinando naquela sinagoga, esta noite estamos aqui ensinando a Tua palavra. Oh! E o mesmo Jesus que estava naquela sinagoga é o mesmo Jesus que está presente aqui esta noite. E nós te pedimos, libera a palavra de cura e de libertação sobre a vida do teu povo. Oh, estende as tuas mãos poderosas, toca nele e toca nela, mostra para ele e mostra para ela que tu estás vendo a sua dor, está vendo, oh, a sua dificuldade, e que até esforçando-se está em endireitar a sua vida, a sua conduta moral, a sua fé genuína no Senhor, mas não tem sozinho acontecido, oh Deus. Mas nessa noite nós apresentamos a necessidade dos teus filhos. Endireita pelo amor do teu nome, Deus. Compensa os anos de dor e de prisão, seja emocional, física ou espiritual, na vida dos teus filhos. Nós ministramos a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, no nome de Jesus. E a igreja diz, as crianças, glória a Deus.
Glória a Jesus. Deus é fiel. Ele é maravilhoso. A gente não pode perder a confiança no Senhor. É Ele que realiza o milagre. Glória a Deus. Ouviremos as crianças louvando ao Senhor. E os amados irmãos que desejar a cantina, R$8 a coxinha. Promoção, viu? É para não ficar nada. Solta o som, DJ. Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o caminho em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. 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 Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Glória a Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Glória a Deus. Amém. Meus amados irmãos, amanhã nós temos o nosso culto matinal. Oração de 5 às 6, das 6 às 6h30, o nosso culto matinal. Todos estão convidados. Agora vamos para o slogan com as crianças e toda a igreja. IADBJ. Uma igreja ousadora, 2026, ano do aniversário da celebração, saudação santa, tanta de perigo, igreja unida, na comunhão, no partir do pão, nas orações, até o arrebatamento. Glória a Deus. Está vendo? Ele faz o serviço todo. Eu fiquei com receio de tirar e ele ficar chateado. Está afiado. Estenda as mãos para receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso bom e eterno Pai, as doces consolação do Espírito Santo, seja com todos, todos digam. Aí a DBJ, uma mesma visão, um só propósito, de casa em casa.